Então nós vamos começar essa nossa reunião para tratar de um tema interessante, baseado na virtude da fortaleza, na virtude da coragem, mas colocando essa vertente de crescimento na coragem, mas sobretudo nesse aspecto da coragem que nós mesmos, a imitação de São José Maria, de tantos santos da igreja, e todos nós temos que ter a coragem de começar e recomeçar. Não é verdade que essa tônica do começar e recomeçar foi muito trabalhada pelo São José Maria, e ele colocava... Tudo bem, Marco? Muito boa noite. São José Maria colocava como um lema, praticamente, você não vai encontrar uma meditação sequer que ele tenha falado uma série de coisas elevadas que não seja passando pelo roteiro comum do começar e recomeçar. E quantas vezes você e eu encontramos aquele ponto de caminho que diz assim, todos nós já sabemos de cor, mas não custa repetir, começar, já terminamos, né? Começar é de muitos, mas terminar, acabar, é de santos. A santidade está ir até o final. Ele até, um detalhe interessante, ele costumava, não era todos os anos, em todos os lugares onde se celebra a missa, há uma coisa que se chama epacta, ou um diretório litúrgico, né? A epacta é um termo mais bonito para a gente falar. A epacta do ano 2000. Então, São José Maria, quando começava uma nova epacta, então o ano litúrgico começa em dezembro, o primeiro domingo de Advento. Então, normalmente está terminando o ano, e escrevia algo do estilo, lutar por amor até o último instante. Então ele escrevia isso e já era o lema de início, de abertura de ano. E sempre falava assim, ano novo, vida nova? Não, ano novo, luta nova. Então sempre fazia, entre brincadeiras, comentários, sempre estava estimulando a esse princípio. Primeiro, a esportividade na luta. Uma grande alegria para começar e recomeçar. E essa estratégia do esportista foi o norte, assim, porque muita gente assistiu os retiros naquelas épocas dos anos 30 e 40, retiros que eram pregados nas várias dioceses, que chamavam mais retiros de morte. Se falava muito dos novíssimos, se falava da morte e do juízo. E quando São José Maria pregava para os sacerdotes e pregava para as... porque pregou em praticamente todas as dioceses da Espanha, quando nos inícios da obra aceitava todos os convites para pregar os retiros para o clero, e sempre o comentário era, o padre José Maria nos prega retiros de vida e não retiros de morte, no sentido que traduzia a esperança de vida cristã como coisa alegre. Então, essa coragem de começar e recomeçar é porque nós podemos ter aquela mania de começar. Comecei o livro novo, comecei o projeto novo, comecei o ano novo, mas é preciso manter aqueles esforços desde o início, começar e recomeçar por amor, lutar um dia e outro dia, em consonância com aquela imagem do burrinho de Nora, daquele burrico, naquelas típicas maneiras de fazer a irrigação, naqueles pequenos, enfim, glebas onde tinha plantio. O burrinho continuava dando as voltas e ia tirando água do poço por uma espécie de hélice, jogava naquela calha e aquilo tudo ia lá, tornando todo aquele lugar muito verde.
Então, São José Maria, eu queria trazer como um exemplo dessa coragem para começar e recomeçar, especialmente que agora que nós estamos na proximidade do dia 2 de outubro, que é a data de fundação do Opus Dei, 2 de outubro de 1928, e nós podemos pensar um pouco na figura de São José Maria, que foi mestre, doutor, nesse começar e recomeçar. Um santo na vida cotidiana que nos ensinou a viver assim, essa coragem para começar e recomeçar todos os dias. E também associei aí no título o começar e recomeçar com grande coragem, com grande fortaleza, com esse espírito esportivo e com esse desejo muito sincero, uma abertura de alma para reconhecermos que nós somos muito pequenos. São José Maria, quantas vezes ele repetia aquilo que acabamos chamando nos textos biográficos, e até ele alguma outra vez falava da ladainha, essas jaculatórias que a gente utiliza na ladainha lauretana para rezar o terço. Ele costumava dizer: eu não sou nada, não valho nada, não posso nada, não tenho nada. E era capaz de ficar um tempo dizendo, enfim, das suas, entre aspas, condecorações, como aquela sopeira totalmente quebrada que foi sendo colada e com grampos, não é? Era uma forma antiga, das sopeiras antigas, daquela louça muito bonita, mas ele gostava muito de pensar nessas sopeiras antigas que tinham servido famílias numerosas e que estava com muitas, ele dizia em espanhol, muitas lanhas, muitos grampos, amarrando as partes, e também tem alguns artistas que conseguiam compor essas sopeiras só com grampos, sem colocar cola, procurando fazer que nas rachaduras se encaixasse com tal perfeição, com os grampos que formavam como mola, dando aquela coesão. Ele gostava de pensar que cada um de nós somos essa sopeira que passou 10, 20, 30, 40, 50 anos sendo utilizada com muitas lanhas, isto é, com muitos grampos, e que dava uma alegria enorme ver que era uma pessoa que tinha se confessado, que tinha lutado, que tinha feito os seus retiros, e isso tudo pensando em cada um de nós, que temos as nossas falhas, os nossos defeitos, muitas vezes recorrentes. E quantas vezes nós encontramos pessoas nos retiros, eu tenho experiências inúmeras de ter acompanhado retiros nesses últimos 50 anos de obra, não? Nossa, pessoas que perseveraram nos seus retiros e de repente aquela confidência: Paulo, olha, puxa, aquele assunto procurando a confissão, procurando os meios de formação, isso tudo foi convergindo e hoje aquilo que parecia insuperável foi dado o passo. Então, portanto, nós buscar esse exemplo de São José Maria, de uma imensa humildade, uma sinceridade de vida e uma sinceridade na luta por reconhecer seus defeitos, reconhecer as suas falhas e ir para frente. E essa coragem para começar e recomeçar, ela quase que de uma forma natural, Deus lhe pediu que a sua vida fosse feita com uma experiência da cruz de uma forma tremenda. A morte das suas 3 irmãs em sequência. É bom nós conhecermos a vida de São José Maria, e eu indicaria, sugeriria esse livro que eu estou servindo aqui de roteiro, O Homem de Villa Tevere. Villa Tevere é a sede central do Opus Dei em Roma. A partir final dos anos 40 e começo dos anos 50, se adquiriu uma vila, e para que se fosse construindo, e se construiu ao longo dos anos 50, a sede central do Opus Dei, onde está a capela ou a igreja prelatícia de Santa Maria da Paz.
Então nós temos aqui, desde o começo, São José Maria teve experimentando a cruz, a falência do seu pai, a morte das suas irmãs, ele mesmo, quando nasceu, e depois de poucos dias, já o médico praticamente tinha desenganado e tinha, na noite do dia anterior, ou da madrugada, assinou um atestado de óbito para facilitar os trâmites, pois teria uma saída mais longa. Estava já, e graças a a intercessão de Nossa Senhora, uma promessa que fez a mãe de São José Maria, ele teve essa ajuda de Nossa Senhora e ficou curado, não? Então nós temos passagens sucessivas até a fundação da obra, mas não por menos, no seu tempo de seminário também há momentos de muito sofrimento. E não poderia ser diferente, como ocorreu com muitos santos na igreja, não é uma coisa incomum, que Deus parece que permite muitas dificuldades e até aquilo que São José Maria chamava da perseguição dos bons, daquelas pessoas que se apresentam como pessoas importantes, cardeais, pessoas de mais alto nível dentro da igreja, ou dirigentes de instituições, que pensando em fazer um obséquio a Deus, de alguma maneira, uns, com total boa vontade, acabaram fazendo mal ao São José Maria e ao nascimento da obra. Mas Deus permitiu isso para provar tanto a matéria de que era feito São José Maria, para que crescesse em sentido sobrenatural, que o Opus Dei não era dele. Nasceu das mãos de Deus. Foi ele que levou o Opus Dei para frente. Foi Deus e Nossa Senhora. Mas todas essas vicissitudes, dores, sofrimentos, teve que passar para bens inumeráveis que recebemos, todos nós, por causa daqueles momentos de sofrimento muito grande. Então, quem tiver oportunidade de ler O Homem de Vila Tevere, editado pela Quadrante, não estou tendo nenhuma participação na Quadrante. Se vocês quiserem, lá tem os livros de São José Maria, tem na Cultor de Livros, e depois sabemos que esses livros, como são best-seller, estão em todas as editoras católicas e também no Amazon, para quem gosta de ler no Kindle ou em outros meios digitais, nós temos muito material para ler. Há uma tríade de biografia histórica, não do Opus Dei, história do Opus Dei, mas a biografia de São José Maria Escrivá, em 3 volumes, escritas por um autor fantástico, historiador, membro do Opus Dei, que é o Vázquez de Prada. E esse Vázquez de Prada detalha com muitos pontos como foram essas dificuldades nas aprovações sucessivas da obra e os sofrimentos que isso supôs na vida de São José Maria e de todos os seus filhos, durante todos aqueles anos em que o Opus Dei esteve permanentemente como povo deserto em termos jurídicos na vida da igreja. Foi sendo aprovada como um tipo de instituição juridicamente e depois outra, e ao longo do tempo foi se configurando diversos formatos jurídicos e chegou a esse formato atual, que é da prelazia pessoal. E todos nós estamos aguardando, assim, rezando, para que a revisão dos estatutos, para essa adequação a essa reestruturação burocrática do Vaticano, quer dizer, o lugar da obra fique melhor ajustado em termos jurídicos do que está escrito no estatuto, aqui estava previsto pelo Papa Francisco. Mas como também se interrompeu esse processo com a morte do Papa Francisco e agora se encaminha com o Papa Leão, houve uma primeira audiência que o prelado do Opus Dei tomou a iniciativa, já no primeiro marcou teve a primeira
conversa, que foi mais informal, e já o primeiro contato entregando aquilo que o Papa Francisco tinha pedido com a revisão dos estatutos da obra e que mantivesse aquilo que é o carisma fundamental do Opus Dei, que na prática o Opus Dei é uma instituição que busca difundir a santidade no meio do mundo, é constituída de leigos, ainda que tenha na sua configuração de cargos de governo no Opus Dei um prelado que tem que ser sacerdote, enfim, vigários regionais que são sacerdotes, com toda essa configuração voltada para a santidade, da busca da santidade no meio do mundo, que Deus pediu a São José Maria que abrisse um caminho bem pavimentado na vida da igreja, que fosse fácil de andar, juridicamente aprovado e consolidado, o chamado universal à santidade, que depois nós vemos que foi acolhido no Concílio Vaticano II, e a configuração da obra como prelazia pessoal, foi aqui melhor se ajustou até o ano 82, é 82 que foi erigida a prelazia, então se configura esse perfil jurídico. O que estamos esperando é como é que vai se configurar o lugar das prelazias na vida da igreja, porque o Concílio Vaticano II, quando previu a figura, não para o Opus Dei, mas uma figura geral para toda a igreja, para determinados apostolados de caráter universal, que pudesse atender, por exemplo, os imigrantes de determinado país, católicos, que tivessem um outro país de outra língua, que pudesse se configurar numa prelazia pessoal, de tal maneira que, para atender necessidades peculiares daquele grupo, daquele povo, daquele segmento. E assim foi criada as prelazias, e o Opus Dei foi a primeira prelazia pessoal e continuou sendo a única prelazia pessoal na vida da igreja. Nosso padre não queria uma figura jurídica que fosse uma solução para o Opus Dei, queria que fosse uma solução para a Igreja Universal e que fosse mais uma instituição. Não ter um privilégio, mas sim um caráter de normalidade na vida da igreja. Então, depois desse parênteses, vemos que o trabalho da obra ele foi se estendendo pelo mundo assim, com começar e recomeçar, com essa coragem. E vejamos alguns pontos dessa coragem fundada em Deus, quando a obra necessitava uma aprovação de caráter universal, isto é, católica, que pudesse não atender um determinado país, numa determinada época, mas para toda a Igreja Universal. Então precisaria ser uma instituição de caráter universal e de aprovação pontifícia. Naquela altura, o que acontecia? São José Maria estava com uma diabetes, com relógio contado. Ele tinha um botãozinho no seu quarto para apertar a campainha para receber a unção dos enfermos. Ele sempre rezava, vamos ver se amanhã eu consigo acordar. Então, estava assim, com uma doença, uma diabetes grave, e contraindicado totalmente de viajar para Roma para fazer esses trâmites das aprovações pontifícias, porque a obra estava crescendo em muitos lugares, e depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma expansão enorme pela Europa, não é isso? Então, para conseguir essa aprovação, o primeiro momento, quando foi o seu primeiro sucessor, Dom Álvaro del Portillo, mas era era o seu confessor, e quem mais lhe ajudava, foi um dos primeiros sacerdotes da obra, ele foi para lá, em Roma, ainda naquela época estava como leigo, para tramitar a questão das aprovações pontifícias. Os assuntos que tratavam lá, olha, era preciso que o fundador venha para cá, para conversarmos.
E o fundador estava contraindicado por causa que a sua viagem estava em perigo de morte. Então, a primeira decisão, o nascedor do Opus Dei nasce assim, com uma viagem problemática, ainda não tinha terminado totalmente a guerra, e vai para Roma. E o que falam para ele? Cardeais, especialistas, doutores em direito canônico, mas vocês chegaram 100 anos antes. Acho que nós temos que esperar uns 100 anos para ver se cabe algo parecido como vocês estão propondo. Então, o dilata, isto é, um termo meio canônico que é utilizado nos corredores do Vaticano, quando não se quer dizer uma palavra não, se diz dilata. E se vamos ver, Signore, vamos estudar, Signore, e aquilo pode passar séculos, até que aquilo se tome alguma decisão. E foi feito um trabalho muito duro todos aqueles dias, são semanas e semanas, convencendo aqueles especialistas de uma nova dimensão de busca da santidade, de uma forma institucional, como vocação divina, como chamado universal à santidade. Então, vocês sabem que São José Maria saiu de lá, depois de todos esses sofrimentos, com aquilo que era, enfim, para a época, era um milagre. Saiu um documento de elogio de fins do Opus Dei. É como se fosse assim, muito bem, meu filho, vai em frente que está bem o que estão fazendo. É uma aprovação pontifícia de declaração de fins. Começou assim o Opus Dei. E as murmurações, não? As perseguições, o disque-disque, diziam que era um herético, que era um louco, que era uma pessoa que estava desviando as vocações de religiosos e de sacerdotes para o laicato. E assim foram confundindo as coisas e ao longo do tempo nós vamos tendo esse começar e recomeçar. Vocês sabem, a gente quando vê hoje, enfim, pessoas que murmuram, falam mal, dizem coisas da igreja. A igreja, São José Maria, não tinha nenhum pudor de, como ele, exercia uma função de direção espiritual entre cardeais, doutores. Era uma pessoa com um nível espiritual e uma santidade tal que muitíssimos dos padres conciliares buscavam aconselhamento com São José Maria, lá em Roma. Então, algumas vezes, e isso ficou escrito nas biografias, ele dizia, eu creio, gente, vocês não se escandalizem agora, porque depois se vocês venham no Vasquez de Prada, nas biografias, é o São José Maria, esses textos são todos conhecidos, dizia para esses cardeais, a qual altura que tivesse, com o grau de ciência ou de capacidade ou idade, né? Dizia, eu acredito na minha Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Creio na santidade da Igreja, apesar dos pesares. Assustava, apesar dos pesares. Apesar dos meus pecados e dos teus. Porque todos nós somos pecadores. E não podemos falar que a igreja é santa, porque a cabeça dessa igreja é Cristo. O corpo dessa igreja é o corpo místico de Cristo, feito de homens de todo tipo, batizados, que lutam, se estão começando e recomeçando, estão no corpo vivo de Cristo. Mas nós sabemos que a igreja tem um corpo morto associado a ela, que são todos aqueles que estão em pecado mortal. Isso é realidade teológica, mortos para a vida da graça, em muitas partes. E pode acontecer em muitos níveis dentro da hierarquia da igreja. E por isso nós não temos que ficar escandalizados. Dentro do grupo de apóstolos nós conhecemos, tinha um Pedro, que era um irascível, era, enfim, explosivo. Tiago, João e Tiago também eram do mesmo nível.
Então nós vemos uma humanidade muito viva e todos nós temos que olhar para isso, começar e recomeçar. Somos pecadores, necessitamos da graça. E São José Maria foi um exemplo formidável para nós, porque soube viver essa luta até os seus últimos dias. Vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, se faz sem hesitar. E assim, sem mais contemplações. Então, portanto, nós temos que ser pessoas muito bem cuidadosas, de ter uma vida de piedade profunda, uma vida de piedade e de doutrina, piedade de meninos. Veja lá, se nós queremos ter essa coragem, começar e recomeçar com total sinceridade, temos que seguir um caminho de vida de piedade, isto é, trato filial com Deus, uma vida de piedade filial de meninos e, ao mesmo tempo, harmonicamente, uma profunda doutrina de teólogos. Para que a nossa piedade não caia na bobice e para que aquela pessoa que estuda a doutrina não se enche da sua própria ciência e não tem devoção a Nossa Senhora, não sabe fazer uma oração, não sabe fazer um momento de oração pessoal íntima, de trato com Cristo perto do sacrário. Nós temos que ser muito filhos de Deus, muito filhos de Maria. Não podemos ter vergonha, diz São José Maria, não ter vergonha de chamar Jesus pelo nome, dizer Jesus, te amo. Às vezes nos envergonhamos de dizer isso na nossa oração. Sim, Senhor, te amo, te quero muito, quero viver contigo. E assim nós podemos pensar nesse exemplo de luta diária. E na luta diária, anotei aqui, São José Maria gostava de uma jaculatória, de uma frase força, uma jaculatória, normalmente em latim, porque lembrava já direto dos Salmos, lembrava direto de alguma passagem do Evangelho, porque ele conhecia bem o latim e conhecia os textos em latim, enfim, porque naquela época havia um cuidado muitíssimo maior em aprender o latim. Ele utilizava essa expressão, nunc cepi. Nunc quer dizer agora. Cepi, C-O-E-P-I, nunc cepi. Agora começo. Ou agora recomeço. Nunc cepi. Toda vez que via que tinha falhado, descuidado alguma coisa, nunc cepi. Não tinha um momento de desânimo. Ai, como sou ruim, acho que eu não sirvo para nada, mas uma má ladainha, às vezes entramos nessa má ladainha do desânimo, da tristeza, da pouca energia. Não, chepe, agora começo com energia. E um espírito que lá no Homem de Vila Tevere, eu de fato não entendia muito bem como que era essa figura, porque São José Maria quis que tivesse, não sei se é uma cópia, de um quadro de Jesus Cristo, de um autor antiquíssimo, não sei se é do século XVI ou XVII, mas de um Cristo que está pintado. Eu vi na internet um estado de oração antes, depois da sua flagelação e antes da crucifixão, mas muito curvado. E São José Maria costumava, quando passava por aquele quadro de Cristo, chamava o Cristo Corcunda. Este é o meu Cristo Corcunda. E ele, algumas vezes, dizia assim, eu acho que eu exagerei em falar de Cristo Corcunda, mas ele se identificava com esse Cristo que padece em nós. Isto é, que São Paulo diz, de completar na nossa carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo. São José Maria, quando olhava para o Cristo Corcunda, ele dizia para ele mesmo, especialmente quando era final de tarde ou noite, quando já estava muito cansado, esgotado, despedaçado, porque trabalhava e trabalhava muito. Era de um ritmo de energia, de impulsionar os labores de apostolado, de atender gente, de escrever, de pregar, e sempre se dava de si mesmo para formar as pessoas.
Ele se considerava, e com total felicidade, a Pilar Urbano, que é essa jornalista que escreveu O Homem de Vila Tevere, ela tem todo um capítulo em que ele começa assim, corcundinha, corcundinha, corcunda, e nunca deixava de lutar, mesmo curvado pelo esforço, pelo cansaço do dia, continuava lutando, todo o tempo, começar e recomeçar, e começava muitas vezes ao dia. Diz assim que é uma das melhores devoções, isso daqui fica muito vivo para todos nós que estamos na obra há tanto tempo, a melhor das devoções, preservando a Sagrada Eucaristia, né? Preservando o sacramento da penitência. Mas ele dizia que consiste nessa pujança da nossa vida espiritual apoiada em Deus. Dizia, os atos de contrição são uma das melhores devoções. O começar e recomeçar fazendo o quê? Um ato de contrição. Senhor, perdão, e recomeço. Ele recomeçava por coisas muito pequenas. Vamos lá, uma delas que conta a Pilar Urbano. Ele estava com uma outra pessoa mais jovem da obra, caminhando por Roma, com certeza. Um mendigo aborda, e ou ele não tinha o dinheiro, ou estavam apressados, não deu a esmola ao mendigo. Mas não que fizesse nenhum gesto, não, simplesmente não deu, mas procurou seu filho depois, dia seguinte, pedindo perdão a ele por ter dado mau exemplo e não ter dado uma esmola àquele mendigo. Coisas assim muito pequenas, corriqueiras, ele tinha o hábito de pedir perdão, pedir desculpa, reparar. Então tinha uma sinceridade e tal, por isso está o tema da nossa palestra, começar, recomeçar, ter a coragem disso, porque às vezes nós perdemos a coragem. Achamos que coragem tem que ser para esforços grandes, né? Subir montanha, falando em termos espirituais. Enquanto a verdade é que nós temos que começar e recomeçar pedindo desculpa para a esposa por ter sido tão chato e tão implicante naquele jantar que não podíamos ter ficado calados ouvindo mais o que a esposa tem a dizer, porque passou preocupado o dia inteiro com aquelas coisas e está precisando desabafar, contar aquelas coisas. E nós somos indelicados. E que? Mas isso se resolve melhor assim. Mas a esposa não está esperando o teu palpite, não está esperando que você resolva problema nenhum. Está precisando de um ouvido, uma pessoa que ouça. Então nós temos que saber pedir perdão, desculpas para as coisas do dia a dia. E ele, assim, nos deixou exemplos de que se o grão de trigo não se enterra e morre, não dá fruto. Então nós temos que ser assim muito exigentes na nossa luta espiritual. Muito exigentes. O Cristo corcunda. A princípio, a imagem lhe parecia exagerada, de fato é meio deformada. Mas com o tempo, a experiência do sofrimento o fez ver a verdade na pintura. Palavras do São José Maria. Agora não, porque quando eu estou muito cansado, agora não, dizia ele, já não vejo mais desse jeito. Quando estou muito cansado, sinto que também o meu corpo se dobra, que me custa ficar direito. Vi-me assim muitas vezes, chegando ao fim da tarde, vergado, corcunda, cansado, arrebentado. E consola-me ver Jesus Cristo, ele que é toda formosura e toda fortaleza, e toda a sabedoria, rendido, esgotado, no limite das suas forças. Veja o exemplo que ele tira de um quadro, faz oração e ainda arranca uma poesia que nos faz assim, puxa, como consegue? Pois essa é a vida interior de São José Maria. Dizia, olha, o aprendizado dele, o seu livro aberto de par em par, é o crucifixo. Ele aprendia com o crucifixo, como tantos santos. E assim, ele podia dizer, não há homem forte que trabalhe por Deus, a quem não cresça. Gente, está o tema da nossa palestra. Não há homem forte que trabalhe por Deus, a quem
não cresça a coragem com as próprias dificuldades, ainda que, de vez em quando, o corpo se lhe dilacere. Apoiados em Deus, sim, podemos, como aquele póssumos, aquele podemos que diz São João e São Tiago quando estão querendo os primeiros postos. A mãe pediu, não é um à tua direita ou à tua esquerda. Tá, tudo bem. Mas podeis beber o cálice que eu hei de beber, no fundo, é a morte terrível que passou Cristo. Terrível olhando humanamente. Sobrenaturalmente, foi o caminho do maior entrega de Deus por nós. E ele recordava, São José Maria, as tuas falhas, as tuas imperfeições e mesmo as tuas quedas graves não te afastem de Deus. A criança débil, se é sensata, procura estar perto do seu pai. E que se malograsse, nós nunca malogramos. Puseste por completo a tua confiança em Deus. Não omitiste depois nenhum meio humano. Convence-te desta verdade. O teu êxito, agora e nisto, era malograr. Dá graças ao Senhor e torna a começar. De fato, se perseveras, subirás. Então nós temos essa certeza de que quem vai por esse caminho de humildade, que é começar e recomeçar, que esse é o nosso caminho na Terra, lutar por amor até o último instante, então Deus nos encontrando assim, fiéis e lutando e ganhando a última batalha, na hora da morte, nós iremos para o céu. Oxalá, e eu acho que nós vamos já terminar, ainda que pudéssemos continuar falando sobre isso, mas eu termino aqui para deixar um tempinho para a gente aproveitar e conversamos um pouco sobre o tema. Esse ponto é um ponto de caminho. Oxalá sejas como um velho silhar. O silhar, antigamente, eram aqueles alicerces, né, profundos que se colocavam para garantir a estabilidade daquelas construções antigas. Oxalá sejas como o velho silhar, oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te veja, ninguém te vê. Foi por soberba, já te ias julgando capaz de tudo, tu sozinho. O Senhor te largou por um instante e caíste de cabeça. Ser humilde e o seu apoio extraordinário não te há de faltar. E completa São José Maria, para que sejas humilde, tu, tão vazio e tão satisfeito de ti mesmo, basta-te considerar aquelas palavras de Isaías, o profeta. És gota de água ou de orvalho que cai na terra e mal se deixa ver. Essa era a atitude de São José Maria. Ocultar-se e desaparecer. Trabalhar muito, trabalhar por 1000 e fazer o barulho de um. E assim foi a sua vida durante o seu passar pela terra. E nos deixou um exemplo muito grande do começar e recomeçar. Nunc cepit, agora começo. E por que não nós olharmos para o nosso plano de vida e dizer nunc cepit? Olharmos para a confissão habitual e por que não dissermos nunc cepit, agora começo? E por que não, depois dessa briga, daquela confusão ou desse mal-entendido, não é verdade que precisamos pedir perdão e nunc cepit? Disso nós podemos tirar muitos elementos para a nossa vida espiritual, para a nossa luta, para a nossa vida interior. Então ficamos por aqui, minha gente.